Ah, existe o catolicismo na França, mas o catolicismo muito mais nominal do que a gente pensa no Brasil. Tem gente, mesmo que não vai na igreja no Brasil, diz assim, eu sou católico. Mas na França é muito mais do que isso. Então, o catolicismo é muito mais uma coisa histórica do que necessariamente uma religião onde as pessoas vão praticar, embora haja praticantes, mas é muito mais uma questão muito mais de história do que uma coisa de vida mesmo. As igrejas na França, elas são muito mais para serem visitadas como monumentos do que necessariamente para ter culto. E, às vezes, até cultos, até mesmo para atender a demanda de visitantes. Por exemplo, aqui na esquina da minha casa tem um templo, uma igreja católica de Saint-Didier, ela é do século XIII. Ela começou a ser construída no ano 1242. Ela fica na esquina da minha casa, um templo lindo, suntuoso, e o número de pessoas, só há muita gente lá quando há casamentos ou quando há velórios, mas fora isso, os encontros, muito pouca gente e apenas idosos. Então, o catolicismo aqui na França é mais ou menos nesses termos. As igrejas cristãs na região parisiense há um grupo maior, de tanto igrejas batistas como de outras denominações. Mas saindo da região parisiense é praticamente nulo. É muito poucas igrejas mesmo. Floresce mais na região parisiense, porque a região parisiense é a região que vem gente do mundo inteiro, etc. Mas, como eu disse, indo mais para o interior, para você ter uma ideia, hoje a proporção é de uma igreja evangélica para cada 30 mil franceses. A proporção é essa. Uma igreja para cada 30 mil franceses. Existe um projeto de trabalhar e diminuir essa distância. A ideia é que, depois de um determinado tempo, eu não lembro exatamente quanto tempo que o projeto trabalha, que a gente tenha uma igreja para cada 10 mil, o que, considerando a realidade brasileira, é muita. Aliás, é muito pouca igreja ainda, mas considerando a francesa, já seria um grande avanço. A cidade onde a família da minha esposa mora, em Eldorado Paulista, tem 20 e poucos mil habitantes para mais de 40 igrejas evangélicas, para você ter uma ideia. Aqui na França é uma igreja para cada 30 mil franceses. Então, o evangelho aqui na França é muito lento, a marcha é muito lenta. A gente tem testemunhos de igrejas que estão crescendo, é verdade, o Jesus ele continua salvando e trabalhando, mas do ponto de vista estatístico, ainda está muito longe de ser uma coisa que nos cause orgulho. Outras religiões que a gente vê aqui na França, que eu vejo mais, além do ateísmo, que o ateísmo acaba sendo uma religião também, né, do ponto de vista da veneração, a religião muçulmana mesmo. Inclusive, a cidade de Villiers-le-Bel, onde eu moro, essa é uma cidade estritamente muçulmana. É uma cidade que foi colonizada por árabes e africanos de países africanos que têm a religião muçulmana como a religião principal. Então, a impressão que eu dou quando a gente anda aqui nas ruas é que a gente está num país árabe e que só tem muçulmanos aqui. Quem vem aqui vê isso. Tem uma mesquita, já estão construindo outra mesquita, e etc. E a região muçulmana realmente cresce bastante aqui na França, e eu digo pela realidade de morar numa cidade que é uma cidade colonizada por árabes, onde há muitos muçulmanos, e de modo que, ao mesmo tempo em que a igreja, em proporção à quantidade a população francesa é muito pouca, os muçulmanos crescem bastante. Mas os muçulmanos crescem muito, não somente por adesão, mas eles crescem muito mais pela multiplicação entre eles mesmos. Os muçulmanos normalmente têm muitos filhos e eles têm um projeto de se multiplicar para difundir ainda mais a fé islâmica. Mas a gente não pode. Eu tenho dificuldade de dizer que o islamismo cresce na França por conta de adesões. Ele cresce muito, mas por conta da multiplicação dos próprios muçulmanos. Mas não há como negar que o islamismo é um desafio tremendo à igreja, e, inclusive, é um dos próximos passos do meu ministério aqui, elaborar projetos para alcançar os muçulmanos, até porque nós vivemos numa cidade que é estritamente muçulmana. A visão que eu tinha é de que... Bom, na verdade, eu considero os muçulmanos eles até mais fechados
do que os franceses, de um ponto de vista assim, do ponto de vista de um primeiro contato. Mas eles são gentis e não oferecem nenhuma barreira. Não há nenhum tipo de dificuldade nesse sentido em relação aos muçulmanos. Eles respeitam, mas eles também querem ser respeitados e fazem o trabalho deles e os projetos deles, mas não existe nenhum tipo de conflito, não. Pastor Giase, como é o francês depois que ele se converte a Cristo? Como é que é o comportamento dele em relação à palavra, em relação à igreja, em relação a tudo que ele passa a conhecer de um Deus, entre aspas, novo para ele, né? Como é que funciona esse comportamento dele? Olha, na minha experiência, no que eu tenho visto, o francês ele demora para se converter, mas quando ele se converte, a convicção que ele tem do ponto de vista da fé é uma convicção genuína. É uma coisa assim muito forte. Se ele foi convencido, a gente fala convencido, nós que não está mudando, não está anulando que o trabalho do Espírito Santo. Estou falando de uma forma bem racional. Se ele foi convencido da validade da fé, essa convicção ele não perde mais. Então, assim, por exemplo, na igreja de Cleissuí, porque a igreja aqui de Villiers, como eu disse, 95% dos membros são de origem africana, porque são pessoas que vieram da África. A cidade de África, ela é como eu disse, ela é árabe com muitos africanos. Mas a cidade de Cleissuí é uma cidade estritamente francesa. E para você ter uma ideia da dificuldade do francês aceitar o evangelho, moramos numa cidade com 11 mil habitantes, a igreja está numa cidade com 11 mil habitantes, e de francês da cidade só tem um rapaz na igreja. Não tem mais, ou seja, para dizer que de 11 mil franceses na cidade só tem um crente, porque não tem nenhuma outra igreja. Você tem uma ideia. Mas esse rapaz, quando ele se converteu de verdade. Quando ele foi convencido da validade da fé, ele se entregou de corpo e alma. O caminhar dele com a igreja vai depender muito mais do que a igreja vai propor para ele. Não da disposição dele em acatar isso. Se a igreja, por exemplo, ela não tem visão missionária, ele não vai ter. Porque ele está vindo para a igreja assim. Se a igreja, por exemplo, não tem uma visão de fazer um trabalho social, ele não vai ter, porque ele está vindo para a igreja assim. Mas ele está muito convicto da fé. Mas se ele vir para a igreja que tem visão missionária, tem a visão de investir no trabalho social, tem a visão de ir ele vai acompanhar, porque no momento em que ele foi convencido da validade da fé, ele não abre mais mão disso. Pelo menos a experiência que eu tenho tido na igreja de Cleissuí, que é uma cidade estritamente francesa, é assim. Então, tem um rapaz que se converteu há pouco tempo e tem outros também que se converteram, mas de amigos, de jovens da igreja que vieram, que moram em outras cidades, né? Então, o que eu tenho visto, percebido é isso. Uma vez convencido da validade da fé, ele não abre mão dessa fé. Mas o caminhar dele com a igreja vai depender do que a igreja vai propor para ele.